Queridos irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor propôs em meu coração. Eu coloquei como título nesta mensagem: pegue esse emprego e ame-o. Pegue esse emprego e ame-o. Dentro da perspectiva de que onde o Senhor nos colocar, nós devemos fazer tudo pela e para a glória de Deus e para alcançar as pessoas com a mensagem do Evangelho. O local onde Deus preparou para você trabalhar, o seu trabalho, o seu emprego, é o seu campo missionário. E Deus colocou você ali com um propósito maior do que desenvolver uma carreira profissional, ou ter um trabalho, ou ter um emprego. Para o desenvolvimento desta palavra, eu gostaria de rever inicialmente com os irmãos 3 textos bíblicos. O primeiro na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 5. Todos encontraram? A palavra de Deus nos diz assim: quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar as pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Amém. O segundo texto que quero referir com os irmãos é também uma epístola de Paulo, agora aos Colossenses, capítulo 3, Colossenses, capítulo 3, versículos 22 e 25. Um pouquinho adiante. Colossenses, capítulo 3, versículos 22 a 25. Nos diz assim a preciosa palavra do Senhor: servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá a injustiça
em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Ainda um terceiro texto no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 10, que diz assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Amém? Queridos irmãos, esta é a quinta mensagem da nossa série Vivendo de Forma Inteligente. Um dos aspectos relevantes da nossa caminhada com Cristo é a possibilidade de viver nesta terra de forma inteligente. O texto base para esta série foi o texto de Efésios capítulo 5, versículo 15, onde o apóstolo disse: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Viver de forma inteligente, meus amados irmãos, é se comportar com sabedoria. É exatamente o antônimo de viver como um tolo. Porque viver como um tolo é incompatível com o grande projeto para a vida do povo de Deus. Porque viver como um tolo causa uma espécie de autoanulação da manifestação da glória de Deus na vida de uma pessoa. A glória de Deus, ela se manifesta de muitas formas. Nós encontramos na Bíblia algumas manifestações da glória de Deus, como sabedoria. A glória de Deus também se manifesta como segurança, como proteção. A glória de Deus se manifesta como riqueza. E a glória de Deus também se manifesta como beleza. Glória a Deus. Eu creio que o Espírito Santo, irmãos, moveu o meu coração para pregar esta mensagem nesta noite, para que eventuais obstáculos que impedem a manifestação da glória de Deus, o fluir da glória de Deus, sejam removidos, para que a glória de Deus possa se manifestar, possa fluir livremente sobre as nossas vidas, 24 horas por dia, sem obstáculos. Porque Deus projetou, o projeto de Deus é que o seu povo seja o povo mais feliz da terra. E para isso, para que isso seja realidade, porque Deus não ia projetar para o seu povo ser feliz e depois não dar os insumos, os recursos necessários para que o seu povo fosse feliz, e nós viveríamos então deprimidos por não alcançar a expressão de Deus para que o seu povo seja o povo mais feliz da terra. Então Deus disponibiliza para isso recursos espirituais, recursos psicológicos, recursos materiais, recursos que são dirigidos e distribuídos para todos, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então Deus distribui
esses recursos, diríamos, no tempo e no espaço, para que cada filho ou cada filha viva nesta terra de uma forma sábia, de uma forma inteligente, e faça parte deste conjunto de gente feliz. Glória a Deus. Só não vai viver de forma sábia e inteligente aqueles que desprezam o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Agora, no plano de Deus, Deus projetou que o seu povo seria saudável em 3 dimensões: no espírito, pela comunicação com Deus, pela ligação com o Espírito Santo, que se comunica com o nosso espírito. Até quando nós estamos dormindo, o Espírito Santo se comunica com o nosso espírito em sonhos, em visões, em revelações. É saudável na alma, nas emoções, na mente, na inteligência intelectual e saudável também no corpo. Um povo saudável e inteligente. Deus projetou isso para o seu povo. Deus disse que levantaria dentre as nações da terra uma nova nação, composta por gentes de todos os povos, tribos e línguas, mas uma nação dele. E esse povo seria um povo saudável e inteligente, espiritualmente saudável e inteligente, emocionalmente saudável e inteligente, intelectualmente saudável e inteligente, e fisicamente saudável e inteligente. O povo mais feliz da terra. Esse projeto é lindo, irmãos. É um projeto que começou no Antigo Pacto. E é um projeto que se fundamenta e solidifica na Nova Aliança. O apóstolo João sintetizou isso na 3ª epístola, no capítulo único e versículo 2, dizendo: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, proporcionalmente e paralelamente, assim como bem vai a tua alma. O Espírito Santo já havia dito isso pela boca de Davi, no Salmo 1, versículo 3, dizendo que aquele ou aquela é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele ou ela faz será bem sucedido, ou como diz na nossa tradução, revista e corrigida, e tudo o que fizer prosperará. Antes, irmãos, Moisés profetizou em Deuteronômio, capítulo 28 e versículo 8, que o Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo o que colocarem a mão. Ele os abençoará na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Essas escrituras, irmãos, e tantas outras que nós poderíamos ficar aqui estudando noite adentro e semana adentro, dizem que todos aqueles que estiverem em aliança com Deus, onde quer que estejam, sejam na terra, no mar, no ar, no campo, na cidade, onde quer que estejam, seriam alcançados por múltiplas bênçãos. É interessante que dentro desse projeto, Deus diz que o seu povo não ficaria endividado,
que o seu povo não tomaria emprestado e que o Senhor os colocaria por cabeça e não por cauda, e só estariam em cima e não debaixo. Essas bênçãos estão no seu patrimônio. Glória a Deus. Essas bênçãos estão no seu patrimônio. Estas bênçãos fazem parte do seu patrimônio. Oh, glória a Deus! Quando Deus abre a sua conta corrente lá no céu, estas bênçãos estão contabilizadas no seu patrimônio que está lá em cima. Mais tarde, o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 9, que o povo de Deus está destinado para ser um padrão de sucesso na terra para as demais nações, porque eles são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo que Deus criou com um propósito específico. Não deixe ser enganado pelo seu próprio coração, ou ser enganado por outras pessoas, ou ser enganado por demônios. Porque tanto o nosso coração como outras pessoas e também demônios podem fazer com que nós nos sintamos uma pessoa inútil, uma pessoa imprestável, uma pessoa incapacitada. Nós cantamos um hino que diz: você tem valor, você tem muito valor. Você tem valor porque Deus colocou um grande potencial dentro de você. E ao preparar esta mensagem, o Espírito Santo tocou em meu coração que pelo poder da palavra de Deus, todo o complexo de inferioridade, de incapacidade, seria nesta noite removido pela unção do Espírito Santo, porque a unção quebra, destrói, despedaça o jugo. Glória a Deus! A nossa capacidade vem de Deus. Então, o título desta mensagem: pegue este emprego e ame-o. Pergunte para Deus: por que o Senhor me mandou para este lugar? O que é que o Senhor tinha em mente quando o Senhor me mandou para este lugar? Dá-me a revelação. Os dois primeiros textos que nós lemos, irmãos, traz uma advertência de Paulo sobre escravos e senhores. Senhores de escravos. Agora, nós não podemos descartar os princípios colocados nesses textos simplesmente porque nós não somos escravos e nem somos senhores de escravos. O próprio apóstolo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura, até aquelas genealogias, é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus e toda mulher de Deus tenha capacidade e tenha pleno preparo para realizar todas as boas ações. Então nós vamos olhar esta Escritura com cuidado e com os nossos ouvidos abertos para ouvir o que o Espírito Santo diz. Glória a Deus. Esses versículos realmente foram originalmente escritos para aqueles irmãos que eram escravos e para aqueles irmãos que eram senhores de escravos. Mas, contextualizando, nós podemos compreender a sua aplicação hoje.
para todos aqueles que se dispõem a serem servos. E também, evidentemente, algumas coisas se aplicam no relacionamento de trabalho entre funcionários e empregadores. A realidade, irmãos, é que todos nós somos chamados para sermos servos. Sinônimo de servo, escravo. Primeiro, servos de Jesus Cristo e depois servos uns dos outros. Paulo escreveu em Gálatas capítulo 5 e versículo 13 que o amor é o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, nos leva a ter atitudes práticas para servir as pessoas que estão em nossa volta, que estão em nosso entorno. Além disso, irmãos, sempre haverá relacionamentos de autoridade nesta terra. E para esses relacionamentos, esses princípios se aplicam claramente. Com isso, nós vamos examinar a palavra de Deus, para que nós possamos ser aprimorados dentro dessa proposta que o Espírito Santo nos tem dado, que é viver de forma inteligente. E a palavra de Deus, ela nos dá um modelo. A palavra de Deus nos dá a fórmula para que nós possamos servir ao Senhor e servir ao próximo de uma forma inteligente. Voltamos ao texto de Efésios capítulo 6 e versículo 5, que diz: quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. E de Colossenses capítulo 3, versículo 22, servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. A escravidão, irmãos, ela era uma estrutura social no Império Romano do primeiro século. Os historiadores dizem que aproximadamente 1/5 da população do Império Romano eram escravos. Era algo em torno de 12 milhões de escravos no início do primeiro século da era cristã. Na cidade de Éfeso, estima-se que 1/3 da população era de escravos. E muitos irmãos da igreja primitiva eram escravos. E muitos irmãos da igreja primitiva eram senhores de escravos. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós observamos que nem Jesus e nem Paulo tentaram erradicar a escravidão, mas Paulo escreveu este e outros textos para regular os aspectos de relacionamento, principalmente entre os irmãos que eram escravos e os irmãos que eram senhores de escravos. Evidentemente, nós não encontramos também nenhuma palavra de aprovação desse sistema. Agora, o que é ser um servo? Qual é o conceito de servidão? Antes de nós nos aprofundarmos nessa palavra, nós vamos ver que um servo é alguém que assume algo ou é alguém que é encarregado da responsabilidade de realizar uma tarefa para outra pessoa, seja de forma voluntária ou obrigatória, seja financeiramente recompensado ou não recompensado, seja de forma contínua,
temporária ou esporádica. Como exemplo ou exemplos de servos, eu citaria escravos, empregados, funcionários públicos, empresários, investidores, políticos, militares, serviços domésticos, aposentados, comerciantes, médicos, pastores, advogados, pesquisadores, filhos, pais, cônjuges, obreiros e membros de uma igreja. E o trabalho de um servo pode envolver qualquer coisa, como consertar algo, ajudar em algum trabalho, dar uma aula, preparar uma refeição, oferecer conhecimentos, compartilhar o saber e assim por diante. Em resumo, tudo o que você faz para beneficiar outra pessoa é tudo o que de alguma forma nós fazemos. Estamos fazendo o trabalho de um servo. Estamos servindo alguém. Um outro exemplo, irmãos, é servir a Deus. Nós servimos a Deus, adorando-o com tudo o que há em nós. Aliás, como diz aquele hino, foi para isso que eu nasci. Foi para isso que nós nascemos. A adoração inclui atos de serviço a Cristo. E, biblicamente falando, servir as pessoas é servir a Cristo. E servir as pessoas e servir a Cristo é um ato de adoração a Deus. Então, todos os que são servos de Cristo, consequentemente e automaticamente, somos também servos uns dos outros. Porque é impossível alguém ser um servo de Cristo se concomitantemente ele não é servo dentro deste conceito de reciprocidade, servindo-nos uns aos outros. Então eu gostaria de colocar algumas perguntas que eu gosto de falar, que são perguntas de diagnóstico. Primeira pergunta: que tipo de serviço agrada a Deus e aos outros? Segunda: que tipo de serviço aciona ou liga o botão da recompensa divina? Outra: quais são as características do serviço para o Senhor? Outra: essas características estão presentes em o meu e o seu serviço a Deus e aos outros? Outra: numa escala de 0 a 10, qual é a nota que pode ser dada ao meu e ao seu serviço a Deus e aos outros? Essas perguntas são importantes, irmãos, para que nós nos possamos entrar em um ajuste com a palavra de Deus. Possamos nos ajustar, porque de acordo com Amós capítulo 7, versículo 8, a palavra é o prumo de Deus no meio do seu povo. De acordo com Hebreus capítulo 4 e versículo 12, a palavra é viva, é eficaz,
é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração, porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e nós só conseguimos discernir os pensamentos e os propósitos do coração pela revelação da palavra de Deus. Não é pelos sentimentos, não é pelas sensações e pelas nossas emoções, não é o que nós estamos sentindo, é o que a palavra de Deus e o Espírito Santo revela. Isto é a realidade do nosso coração. E a proposta que o apóstolo Paulo apresenta em Romanos capítulo 12 e versículo 2 é que nós saiamos dos padrões do mundo e abramos espaços em nossas mentes para que a palavra de Deus penetre e transforme os nossos processos de pensamentos pela renovação das nossas mentes. Glória a Deus. Dentro desse entendimento, eu quero compartilhar com os irmãos 12 observações sobre o serviço fiel, que é o serviço que agrada a Deus, que é o serviço que é recompensado pelo Senhor. A primeira recomendação é: ouça e obedeça. Efésios capítulo 6, versículo 5, manda que os servos obedeçam a seus senhores aqui na terra. Igualmente, Colossenses capítulo 6, versículo 5, manda que os servos obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra. Nós observamos que o comando principal nesses versículos é que os servos devem obedecer aos seus senhores terrenos. Essa é a nossa responsabilidade primária, meus amados irmãos. Obediência àqueles a quem nós servimos aqui na terra. Ouvi-los e obedecê-los. E o que é obediência? Obediência é um substantivo que define a ação de quem obedece, de quem é dócil ou submisso. Uma pessoa que segue, cumpre ou cede às vontades, às ordens ou à determinação de alguém. Ninguém pode servir legitimamente, a menos que pare, olhe, escute e dê atenção àquilo a quem ele serve, o que ele diz. Isso requer uma disposição mental, uma disposição psicológica, uma disposição emocional para ouvir e acompanhar cada uma das palavras ou cada uma das instruções. Ninguém pode ter a qualificação bíblica de um servo ou de uma serva se ele não entender e atender às necessidades daquele a quem essa pessoa serve. Se você faz as coisas segundo o seu próprio entendimento, biblicamente, tecnicamente, você não é um servo. Você pode ser um servidor, você pode ser um cooperador, você pode ser um trabalhador, mas não tem a condição bíblica de servo. Agora, para um servo, a única exceção que pode e dá margem para a desobediência é quando há uma ordem que exige que o crente desobedeça a palavra de Deus, ou uma ordem que interfira
fundamentalmente no cumprimento do compromisso que nós temos com Cristo, como aconteceu em Atos capítulo 4, versículo 18 a 20, quando Pedro e João foram chamados diante do tribunal, chamaram eles de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Essa é a única exceção. Então, a primeira observação é essa. Estamos falando de um serviço fiel. Estamos falando de um serviço que agrada a Deus. Estamos falando de um serviço que é recompensado pelo Senhor. A primeira observação é esta: ouça e obedeça. A segunda é: sirva com temor e tremor. O apóstolo, ele inclui esses dois elementos psicológicos que são modificadores da nossa atitude: temor e tremor. Temor significa reverência e respeito. Glória a Deus. Se o Senhor desse escravo fosse um servo de Deus, Paulo diz que ele deveria tratar o escravo como um irmão em Cristo, fazendo o bem a ele e não usando a sua autoridade como ameaça. Porque, às vezes, irmãos, o respeito, ele é adquirido não pela admiração, não pela gratidão. O respeito é adquirido a partir do temor, a partir do medo. E quando Paulo recomendou Onésimo, que era um escravo fugitivo, ao seu amigo de Paulo, Filemon, Paulo disse o seguinte em Filemon, capítulo 1, versículo 26. Ele já não é um escravo para você. É mais que um escravo. É um irmão amado, especialmente para mim. Agora, ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Nosso serviço, irmãos, deve ser feito com temor, com uma atitude de seriedade, de atenção, de reverência e de respeito, para fazermos um bom trabalho, para fazermos um trabalho de excelência, para fazermos um trabalho cujos apontamentos são feitos nos céus, e dos céus vem a recompensa. A segunda palavra é tremor. E aqui indica um envolvimento emocional, uma carga emocional tão forte que pode evoluir até o ponto de uma reação física, que é o temor. Então Paulo diz: quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, na sinceridade de coração, como a Cristo. Paulo usou, irmãos, esta palavra pelo menos 3 vezes. Ele, na verdade, ele usou mais. Eu vou mencionar 3 vezes. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3, Paulo disse: e eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, Paulo diz: o seu entranhável afeto para convosco
é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como o recebestes com temor e tremor. E em Filipenses capítulo 2, versículo 12, Paulo diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Paulo usa essa expressão, meus amados irmãos, para indicar o seu senso de responsabilidade de representar de maneira condigna, de maneira adequada, o Evangelho de Jesus, mediante uma vida evidentemente transformada. Glória a Deus. Não apenas por suas palavras, enquanto ele pregava o Evangelho, mas pelo seu testemunho de vida, porque um exemplo vale mais do que 1000 palavras. No nosso serviço aos outros, deve haver este forte senso de responsabilidade de estar representando o Evangelho naquilo que nós estamos fazendo, de estar representando Deus para os outros, bem como o fato de que aquilo que nós estamos fazendo é considerado verdadeiramente um serviço para Deus. O crente, meus amados irmãos, ele não pode ter a mesma atitude dos incrédulos em relação ao seu trabalho. Os incrédulos fazem apenas o mínimo necessário. E Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículo 22, que fazem ainda enquanto estão debaixo dos olhos dos seus patrões, dos seus chefes, dos seus supervisores. Agora, para os crentes, ou para um crente, realizar um trabalho, qualquer que seja este trabalho, é antes de tudo um culto a Deus. Não é uma responsabilidade meramente humana. Então a Bíblia está dizendo que o nosso trabalho deve ser executado com tremor e tremor, ou seja, deve ser executado da mesma forma, com o mesmo respeito, com a mesma reverência, com a mesma entrega, como nós entregamos uma oferta sacrificada ao Senhor. Esse texto, meus amados irmãos, principalmente o texto de Paulo aos Efésios, marcou a minha vida. Eu tinha 14 anos de idade e fui trabalhar como office boy de um cartório, porque eu tinha uma bicicleta e sabia da datilografia. Salário, 40 cruzeiros por mês. Isso correspondia a 25% do salário mínimo. O pior é que não me pagavam. O meu patrão dava assim R$5, R$10 no mês. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês. No terceiro mês, apareceu um serviço para eu trabalhar no Bradesco, ganhando 300 cruzeiros por mês. Meu pai já deu glória a Deus e aleluia. Ele só não falou em outras línguas, porque nessa época ele ainda não era batizado com o Espírito Santo. Porém, minha mãe disse: olha, esse emprego no cartório foi Deus que preparou para você. Você só vai sair de lá quando Deus mandar. Glória a Deus! Nós não vivemos pela vista. Não é pelo que você vê, pelo que você sente. É pelo que o Espírito diz.
E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então agarre esse emprego, ame esse emprego e pergunte a Deus por que Ele mandou você para lá. E eu fiquei o 4º mês, o 5º mês, o 6º, o 7º, o 8º, o 18º. Depois de 18 meses, irmãos, o que aconteceu? O meu patrão foi preso. O outro que era o próximo dele foi preso. Eu tinha 16 anos. Alguns anos, um senhor que era promotor lá foi no cartório em São Paulo fazer uma pesquisa de uma tese de doutoramento que ele estava dizendo, e ele falou para o Adriano Damasio, que muitos conhecem, eu não estava lá, ele era promotor lá, ele disse, eu fui com o juiz lá nesse cartório, e o juiz falou, e agora? O que a gente vai fazer com esse cartório? E ele disse que ele falou para o juiz, já é esse menino que toma conta desse cartório, deixa ele aí mesmo. Meus amados e queridos irmãos, nunca mais eu fui empregado. Nunca mais. Nunca mais. Glória a Deus. Andando pela fé e não pela vista. O crente não pode ter a mesma atitude dos incrédulos em relação ao seu trabalho. O trabalho é, antes de tudo, um culto a Deus, um ato de adoração a Deus, um serviço prestado diretamente para Deus. Aleluia. Então, sirva com temor e tremor. Em terceiro lugar, sirva com a sinceridade do seu coração. Paulo, ele apresenta mais um elemento psicológico. Além do temor, além do tremor, agora Paulo apresenta mais um elemento que modifica a nossa atitude para regular o serviço que nós estamos prestando. Nós já tínhamos o temor e o tremor, e agora ele acrescenta a sinceridade de coração. Então agora são 3. Temor, tremor e sinceridade de coração. Essa palavra, ela é usada para simplicidade, honestidade mental, sem pretensão ou hipocrisia, sem egoísmo, servindo com o coração aberto, com o coração disponível. Porque, meus amados irmãos, muitas vezes nós servimos aos outros pelo que nós obtemos desse serviço aqui e agora. Nós consideramos, e as empresas até se preocupam com isso, como responder com gratidão ao funcionário. Fazemos por causa de algum tipo de pagamento, ou servimos para estarmos bem conosco mesmos, ou servimos para que outros gostem de nós, ou servimos para agradar as pessoas, ou servimos na esperança de obter reconhecimento, obter gratidão, obter um salário recompensador. E agora, a Bíblia vem nos dizer que o motivo do nosso serviço deve ser simplesmente demonstrar sinceridade no amor de Cristo por aquilo que estamos fazendo
e para quem estamos fazendo. Então, o nosso motivo deve ser porque realmente acreditamos que quando estamos servindo aos outros, estamos servindo a Cristo. E aqui já entra a nossa quarta observação, que é: sirva como se estivesse servindo a Cristo. Efésios 6:7, sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa, receberá isso outra vez. De quem, irmãos? Do Senhor. Seja servo, seja livre. E ao escrever aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23, Paulo disse: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Eu acredito que se Jesus entrasse hoje aqui, todos nós íamos nos colocar disponíveis para atender a todas as necessidades de Jesus. As irmãs iam perguntar: Jesus, o senhor tem alguma roupa para lavar? Suas roupas estão lavadas e passadas? Jesus, eu vi que está faltando um botão aí na sua camisa. Eu posso pregar esse botão aí na sua camisa? Jesus, eu estou vendo que o seu sapato não está engraxado. Eu posso engraxar seu sapato? Eu posso cortar seu cabelo? Eu posso tirar a sua barba? Eu quero barbear o senhor, pode ser? Aleluia. Meus queridos irmãos, o fato é que Jesus está aqui. O fato é que Jesus está entre nós. O fato é que nós temos muitas oportunidades de servir a Jesus, servindo uns aos outros. Eu penso que se nós, como crentes, pudéssemos entender com profundidade, com firmeza, esse aspecto do Evangelho, mudaria grandemente a nossa perspectiva de ministério, de servir a Cristo. E muitas vidas seriam salvas e a volta de Jesus seria abreviada. A proposta é servir como se estivesse servindo a Cristo. E isso é algo tão importante, irmãos, que o apóstolo Paulo faz isso passar pelos nossos ouvidos mais 2 vezes na passagem de Efésios, e ele repete isso 3 vezes na passagem aos Colossenses. É um princípio importante e nós devemos aplicar esse princípio em todos os nossos relacionamentos. E nesse texto ele apelou para esposas, para maridos e para filhos. Eu formulei aqui mais 2 perguntas. Queremos realmente servir a Cristo? É de coração que nós queremos servir a Cristo? Obviamente, a resposta é única, é sim. Nós queremos servir a Cristo? Nós queremos servir a Cristo de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento? Agora, irmãos, a verdade é que nós podemos fazer isso servindo aos outros, a começar pelos domésticos da fé. Porém, não basta servir. E aqui vem a 5ª observação. É preciso servir com fervor e eficiência. Em 6º lugar, é preciso servir com vistas ao que é eterno e não a uma recompensa imediata. Em 7º lugar, é preciso servir
para agradar. É preciso servir, em 8º lugar, com cooperação. Em 9º lugar, é preciso servir com integridade. Em 10º lugar, é preciso servir com consideração e respeito. Em 11º lugar, é preciso servir, apesar das atitudes ou das ações de quem nós estamos, ou a quem nós estamos servindo, ou de quem foi servido, ou se serviu do nosso serviço. E em 12º lugar, ao servir, atenda primeiro às necessidades dos outros. O apóstolo São Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 24, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o interesse de seu próximo. E em Mateus capítulo 20, versículo 26 em diante, Jesus disse: mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Queridos irmãos, o serviço que agrada a Deus, o serviço que é anotado no céu, e que vem do céu a recompensa, é aquele serviço realizado com fervor e eficiência, não importa se grandes ou pequenas responsabilidades, não importa. O crente, ao servir, deve utilizar todos os recursos que Deus lhe deu. Deve gastar a sua capacidade total. Você consegue fazer melhor? Não. Isso é o meu máximo. Você consegue tocar melhor? Não. Isso é o meu máximo. Você consegue pregar melhor? Não. Isso é o meu máximo. Você consegue dar uma aula melhor? Não. Isso é o meu máximo. Você consegue fazer uma locução melhor? Não. Isso é o meu máximo. Glória a Deus! Esse serviço é prestado aqui na terra, mas é anotado no céu. Esse serviço, os recursos da terra, o contra-cheque da terra, não é suficiente para pagar, mas o pagamento vem de cima. O pagamento vem de cima, porque nós fazemos como se estivéssemos servindo ao próprio Cristo. Eu termino com as palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, que diz assim: pois importa que todos, sem exceção, todos nos considerem como ministros de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Onde é que você está encarregado dos mistérios de Deus? No seu trabalho. Onde é que você está servindo como um ministro de Cristo? No seu trabalho. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados de quê? Dos mistérios de Deus, é que cada um deles seja encontrado fiel. Por fim, você vê o seu serviço ao seu empregador como um serviço a Cristo? Você vê o seu serviço aos seus clientes como um serviço a Cristo? Você vê o seu serviço aos seus filhos como um serviço a Cristo? Você vê o seu serviço ao seu cônjuge como um serviço a Cristo? Você vê o seu serviço
a esta família que é a congregação da Vila Nova, como um serviço a Cristo. Queridos irmãos, meu querido irmão, minha querida irmã, seja o que for que você fizer, faça com todo o seu coração para o Senhor, porque na realidade é ao Senhor Jesus Cristo a quem você está servindo. E a palavra de Deus, que não falha, que não muda, que não caduca, diz que há uma recompensa, há uma herança do Senhor que será dada a todo aquele que fizer o serviço do Senhor legitimamente. Por favor, levante a sua mão assim. Senhor, nós nos debruçamos nesta palavra, que representa, Senhor, um modo de vida para todos aqueles que nasceram da água e do Espírito, e que receberam a natureza divina, e que receberam a mente de Cristo, e que tiveram, Senhor, os seus pensamentos reestruturados pela palavra de Deus, e que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. É esse o nosso desejo. É essa a entrega que nós fazemos nesta noite. Em verdade, nós somos bombardeados pelo meio em que nós vivemos, pela cultura em que nós estamos inseridos, pelos costumes que nós recebemos daqueles que vieram antes de nós, pais, professores, instrutores, patrões, irmãos mais velhos, colegas, amigos, sindicatos, poderes de Estado. Mas nós estamos nesta noite voluntariamente submetidos à palavra de Deus. Aleluia, aleluia, porque nós queremos dar mais fruto, nós queremos dar muito fruto, então voluntariamente nós nos colocamos na mesa cirúrgica, para que o Senhor realize a cirurgia, para que o agricultor realize a poda e remova das nossas vidas todo ramo, galho infrutífero, tudo aquilo que suga a seiva que provém do caule. Oh, aleluia, aleluia. Nós nos sentimos nutridos pela Tua palavra, alimentados pela Tua palavra, e nós não queremos, Senhor, que esta palavra seja removida, mas que ela venha frutificar. Nós queremos ser aquela boa terra, aquela que começa com a produção de 30, mas logo ela vai a 60 e vai a 100 por 1. Eu quero te pedir, Senhor, por cada um dos meus irmãos, por cada uma das minhas irmãs, por aqueles daqui e por aqueles de longe que estão conosco pela internet, e por aqueles que ainda acessarão esta mensagem. Oh, aleluia! Que haja, Senhor, esse toque renovador, restaurador, para que os nossos processos mentais nunca mais sejam os mesmos.
Nós não queremos andar segundo a carne, mas queremos andar segundo o Espírito, andar segundo a palavra, em nome de Jesus Cristo.